Olá, prezadíssimo aluno, seja bem-vindo ao Português Sem Limites. Vamos dar início à nossa construção do perfil de como a Banco BFC aborda as questões que são subjacentes, as matérias que são subjacentes ao edital do TJ de Minas Gerais, ano 2022. Vamos enxergar quais são as articulações semânticas que essa banca preconiza, como ela faz o entrelace entre a gramática e as relações semânticas, o que essa banca traz em linha de frente em seu preceito de composição de prova. Vamos analisar passo a passo aqui quais são os itens mais relevantes no que diz respeito ao perfil da nossa banca BFC. Meu nome é Jacira Fernandes e eu vou conduzir vocês por essa linha de raciocínio. Então, vamos enxergar em primeiro lugar alguns pontos que são relevantes que eu trouxe aqui para nós discutirmos. De imediato, é muito importante que o candidato tenha a leitura de alguns aspectos dentro do edital de uma forma mais atenta. Ah, Jacira, mas por que é importante? Eu dei uma lida lá no conteúdo, lá ela vai pedir ortografia, vai pedir morfossintaxe, ela vai pedir, são esses itens. Joia! Quando você tem um edital e realmente você quer ser aprovado naquele certame, você quer realmente uma vaga naquele concurso, o que você precisa prestar atenção é que desde o edital a banca já te dá algumas pistas de como vem o perfil, que ela já ancora no mercado, mas de que forma peculiar ela vai trazer os entornos para a prova do TJ. Então é muito importante que vocês prestem atenção em alguns itens que a nossa banca pontuou, e eu trouxe aqui para nós discutirmos. Olha lá, ela trouxe aqui poucos itens dentro do arcabouço do edital, mas ela entrelaçou esses itens de uma forma muito específica. Então, joia, pediu ali ortografia. Semana passada eu recebi um e-mail, até um aluno me perguntando assim: Jacira, o que a banca coloca primeiro no certame, no edital, significa que é o que ela pode dar mais ênfase ou é o carro-chefe da banca? Não tem nada a ver. É uma banca, a Banca BFC, ela traz em linha de frente no edital uma organização dos conteúdos. Então, por exemplo, ela coloca do item menor para o item maior. Então, ela tem uma organização crescente na disposição desses conteúdos. Mas não significa que os primeiros itens que a banca estipule no edital são os itens mais relevantes dentro do arcabouço de prova. Tá bom? Então, aqui, ó, na ortografia, emprego de letras, divisão silábica, acentuação gráfica, abreviaturas, siglas, notações lexicais. Joia! O que nós começamos aqui já a entender de imediato, pela leitura que se faz aqui nessa questão de ortografia? Todas as vezes quando uma banca coloca assim, ó, emprego das letras, não se tem aquelas questões que são desprovidas de texto. As questões elas são entrelaçadas ao texto, mas em linha de frente, quando você tem um edital que pede o emprego das letras, o que se tem ali em linha de frente é o entendimento de que uma unidadezinha pequena, vocabular, quando é mudada, ela pode trazer um sentido completamente diferente para aquela articulação semântica. E é exatamente aí que a Banca BFC entra muito forte. Não é que ela entra forte na ortografia, não é isso que eu quero dizer a vocês, não é isso. Mas eu quero dizer a vocês que é uma banca que tem em linha de frente as articulações gramaticais a serviço do sentido. Por exemplo, saindo aqui do aparato da ortografia, vamos trabalhar lá, por exemplo, em morfossintaxe, que é um item que a banca pediu também. Gente, ela busca perguntas que façam o candidato pensar sobre. Por exemplo, não adianta o candidato ter aquela decoreba de quais são as orações substantivas, de quais são as orações adjetivas, qual é a classificação de uma, a classificação da outra. Não é exatamente isso que essa banca busca. Ela busca a classificação e a importância semântica que aquela oração exerce dentro daquele trecho. Então, olha que perigo.
Quando você começa a fazer uma leitura, entendendo qual é o perfil da banca, quando você lê o seu edital, desde o primeiro item, mas tem por detrás dessa leitura o entendimento de que é uma banca que irá priorizar a gramática a serviço do sentido. Então, ela não vai buscar classificações apenas soltas, mortas. Ela busca a classificação sempre a serviço do sentido. Então, ela faz um intercâmbio entre as unidades gramaticais e as unidades semânticas. Então, quando ela pede o emprego da letra aqui na ortografia, ela vai exatamente buscar desse candidato se ele tem atenção. Por exemplo, na leitura lá de um trecho do texto que ela provoque algum tipo de reescritura, troquei uma letrinha E para uma letrinha A. Era retificar, coloquei ratificar. Se o candidato lê rápido, não presta atenção nessas palavras que têm uma pronúncia muito próxima, uma ortografia muito próxima, ele lê rapidamente, ele não vê essa diferença de sentido. Então, é uma banca que você precisa ter atenção. Os enunciados não são delongados como uma banca FUMARC, por exemplo, que traz uma estrutura de prova longa, muito longa. É uma banca que traz uma estrutura de prova mais objetiva, um pouco mais dinâmica, porém perigosa no que diz respeito à base semântica. Ok? A pessoa não tem jeito da pessoa ir para a prova apenas com a decoreba que ela trouxe a vida inteira. Não funciona. Ok? Dentro da questão da pontuação, quando ela fala assim, ó, sinais, seus empregos, seus efeitos de sentido, de novo, a banca te dá, de novo, um horizonte de qual é o carro-chefe dela. Ou seja, aqui ela traz o emprego das letras, porque ela quer ver se pela leitura de um trecho, quando ela trocou uma letra por outra, se esse candidato prestou atenção que o sentido mudou. E se ele sabe o sentido dessas diferenças, dessas trocas de letrinhas, de itens menores dentro da unidade. Aqui, o que a banca quer é exatamente, de novo, a gramática voltada para o aspecto semântico. Ela quer exatamente esse aspecto que é intrínseco, que geralmente não é estudado em colégio, ok? Então, ela quer ver, por exemplo, mudou uma pontuação ali, se essa pontuação que mudou, naturalmente, se o sentido foi modificado, né? Gente, nada substitui, por exemplo, numa estrutura, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, são sentidos natos. Então, tem um trecho, esse trecho foi reescrito, tirou o sinal de interrogação, colocou um ponto final. Ah, Jacira, mas colocou o ponto final e fez uma pergunta indireta. Porque quando eu tenho um ponto de interrogação, eu tenho uma pergunta classificada como pergunta direta, tirou o ponto de interrogação, colocou um verbo lá de eloquência e trouxe ali para mim um ponto final. Trouxe ali uma pergunta indireta já. Será o sentido é o mesmo? De forma alguma. De forma alguma. Aquela pontuação que foi trocada e ela mudou, ela trouxe mudança, ela trouxe uma diferenciação até para o tipo de pergunta que se tem, de pergunta direta para pergunta indireta. Enfim, são trocas que essa banca faz, mudanças de vírgula por ponto e vírgula, deslocamento de uma vírgula para que o candidato perceba se há ou não mudança de sentido. Não é uma banca que trabalha apenas com aquela vírgula em pronome relativo, que é o que geralmente as pessoas pensam. Ah, é aquela vírgula que vem junto do pronome relativo que, o qual, que quando eu coloco a vírgula, a classificação gramatical já seria de uma unidade explicativa, e quando eu retiro a vírgula, a classificação gramatical seria de um sentido restritivo, gramático e semântico, de um sentido restritivo. Não é apenas em cima dessas unidades que a banca IBFC aborda as suas perguntas, combinado? Então, quando ela fala sobre pontuação, ela vai além, ela vai buscar, sim, ela vai aflorar na prova a compreensão de que se esse candidato tem realmente veemência de entender que a pontuação que é colocada traz cadência na leitura, né? Mas automaticamente traz também mudanças de percepção semântica. É isso aí que a banca quer, ok? Então, olha lá. Joia, né? Seus sinais, a mudança de sentido. Morfologia, estrutura, formação de palavras. Então, ela trouxe aqui um item que não é recorrente em muitos editais, né? Que é a formação de palavras. Não é um item recorrente, é um item fácil,
não é um item que se prolonga demais, que tenha tantas pegadinhas, é um item fácil, mas é um item que não é recorrente em edital. Ela trouxe, né? Porque justamente ela vai buscar se é uma banca que vai combinar sentido da gramática a serviço do texto, claro que ela vai mexer com o processo de estruturação do vocábulo, ok? Porque exatamente, olha como é que o edital se encaixa. Se ela pede aqui em cima emprego da letra, automaticamente ela tem que forçar esse aluno a estudar o quê? Como a unidade vocabular, como o léxico é formado, qual é a estrutura que ele tem, a serviço de qual sentido ele vai trabalhar e qual foi a sua base de formação. Justamente porque, para amparar inexistência de recurso. Porque se eu coloco emprego das letras para o candidato e não cito aqui abaixo uma estruturação e uma formação, que são itens que ele precisa estudar para compreender uma mudança de letra como ocasiona uma mudança semântica, se eu não amarro isso aqui no edital, provavelmente é cabível recurso. Então, a banca que é esperta desde o edital, ela tenta minar as possibilidades recursais. Então, vamos pensar aqui o seguinte, são itens fáceis, não são itens difíceis, mas devem ser estudados, ok? De forma específica, de acordo com o que a banca quer. Classes de palavras. Isso aqui é um item que eu vou pedir a vocês que tenham atenção extrema. Ah, Jacira, mas por que atenção extrema? Porque tem um item aqui para baixo, no próximo slide vou mostrar para vocês, que é a morfossintaxe. O que é isso, Jacira? Gente, o aluno, desde lá de trás, né, desde antes das preparações para concurso público, né, quando ele fez lá a sua formação acadêmica em si, quem deu aula de português para esse aluno precisaria ter ensinado para esse aluno que as unidades gramaticais elas são classificadas de acordo com a sua formação e de acordo com a sua maior recorrência na nossa linha de fala de escrita. Porém, que as unidades, nossas unidades lexicais, as nossas palavras, elas são pertencentes a um grupo de classes, né? Cada uma pertence a um grupo, mas elas não são estagnadas. Isso aqui o aluno não observa. Então, eu posso perfeitamente fazer mudanças, transformar, por exemplo, um substantivo em adjetivo. Eu posso transformar, por exemplo, um advérbio em substantivo, desde que o entorno da unidade, desde que a estrutura gramatical de escrita naquele trecho, naquele contexto, me peça isso. Então, posso dar outras classificações, só que são classificações contextualizadas. Então, o contexto é que determina, é que dita para aquele vocábulo qual é a sua nova classificação. A nossa banca entra de forma firme nessas mudanças de classificação que são subjacentes à unidade dentro do contexto, ok? Justamente porque se esse aluno tem expertise com essa questão semântica, ele vai conseguir enxergar que as mudanças que são trabalhadas dentro da língua portuguesa, elas são em linha de frente provenientes do contexto. Então, preciso estar ali preparado para entender que aquela classe, por exemplo, aquele verbo que eu estudei, que é um verbo irregular, é um verbo anômalo, enfim, não importa qual é a classificação daquele verbo. Aquele verbo que eu estudei, dentro de um processo de escrita e de trabalho textual, ele pode ser transformado ali em um substantivo. Qual é o problema disso? Nenhum. Então, é exatamente esse trabalho que a banca quer. A banca quer enxergar se esse candidato tem veemência nessas articulações. Ok? Então, olha lá. Flexão nominal, padrões regulares, formas irregulares. Flexão verbal, padrões irregulares e formas irregulares. Exatamente isso. Ela quer saber um verbo sendo transformado em substantivo, mesmo sendo regular ou irregular, né, uma formação adjetiva a serviço de um contexto no qual ele seja percebido como um substantivo e assim vai, tá? Então, é muito importante, é um item de extrema importância para vocês. Esse item, que é a classe de palavras, que o pessoal geralmente estuda assim, o que é pronome, o que é substantivo, o que é advérbio, portas abertas, né, nas quais você estuda cada tópico de forma o quê? Dicotômica. Você separa como que um substantivo trabalha em prol de um verbo
um verbo em prol de um adjetivo, você faz essa dicotomia entre as classes, que é uma forma muito errônea. Essa dicotomia não é alcançada pela banca IBFC. É uma banca que enxerga sempre a unidade dentro do contexto. Então, olha lá o que ela pediu, forçando ainda mais e reforçando esse perfil forte que ela tem sobre morfossintaxe. Olha lá, morfossintaxe e sintaxe. Olha como que é uma banca que traz uma forma especial de escrita para o aluno desde a leitura do edital. Olha como é que ela apresenta para esse aluno, se o aluno for atento, tiver um apoio ali, uma orientação, ele começa a enxergar que a banca não pediu apenas sintaxe. Então, não quero aquelas classificações mortas de concordância verbal e nominal. Não, eu quero saber, por exemplo, dentro de uma relação de concordância, se aquela unidade tem preparação para ser o núcleo e qual é a razão dela ser o núcleo daquele sujeito, por exemplo. Entenderam a diferença? Não é apenas falar está certo ou está errado. Claro que a banca pode, como já trouxe, questões de muita objetividade. É certo ou errado essa classificação aqui? A concordância veio certa ou veio errada? Claro que ela pode fazer isso, como ela já fez muitas vezes. Mas o carro-chefe dela é buscar, por meio das escritas, qual é o núcleo, por que aquele núcleo é o núcleo do sujeito. Por exemplo, ela pega trechos lá no texto, grifa umas unidades, ela busca lá trechinhos no texto. Dentro desses trechinhos, ela grifa ali algumas palavras e pede a classificação daquelas unidades. Mas ao pedir a classificação, ela pede uma classificação, por exemplo, morfossintática. Como assim, Jacira? Ela não quer saber se é apenas sujeito, se é objeto indireto, se é objeto direto, se é um complemento nominal. Ela quer que o aluno saiba que para ser um objeto, seja ele direto ou indireto, que aquela unidade vocabular, ela precisa ser, em primeiro lugar, um substantivo, ou ela precisa ter sido, pelo contexto, convertida em substantivo para que aí sim ela possa exercer a função de um objeto direto ou um objeto indireto. Da mesma forma que para ser sujeito, nenhuma unidade vocabular consegue exercer a função de sujeito sem ter sido naturalmente um substantivo ou sem ter se adaptado na perspectiva de um substantivo em razão do contexto. Então, uma banca que ela faz exatamente esse entrelace, olha, a oração e seus termos, emprego de classes de palavras. Olha, de novo, ela já colocou lá atrás para o camarada, classes de palavras. Ela já falou. Para que ela está colocando aqui dentro? Gente, é uma luz que a banca dá sobre como o aluno precisa estudar. Ou seja, o que ela reforçou aqui para o aluno? Camarada, não adianta você estudar e nem é necessário você pegar lá e ficar decorando o que é pronome indefinido, pronome. Você não vai classificar tipos de pronomes de uma forma desprovida do contexto, não. O que eu quero? Eu quero que você entenda que essa palavra pertencente a uma classe, dentro do contexto, ela exerceu o papel de um termo na oração, ok? E é isso que a banca quer. Então, a banca quer enxergar o seguinte, e esse termo dentro da oração tem um sentido aqui dentro. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir ter uma palavra classificada como sujeito sem ela ter se convertido ou ser naturalmente, como eu já falei para vocês, um substantivo. Então, o que ela quer ver? É um substantivo? É um substantivo. Aquela palavra pertence à classe dos substantivos ou foi convertida na classe dos substantivos para que ela, dentro da oração, exercesse um termo de sujeito, uma função sintática de sujeito, ó, sintática, ó, sintaxe. Uma função de sujeito. É isso que ela quer, ok? Aí, com base nessa articulação, nesse preceito, nesse entendimento de que cada unidade possui lá uma classe, mas dentro do contexto ela pode sofrer mudança semântica e gramatical, é que o aluno vai puxar o estudo de uma regência verbal e nominal, uma concordância verbal e nominal, o período e a sua construção. Olha como é que uma banca é esperta. Então, ela não quer assim, ela não quer classificação morta. Ela não colocou aqui, ó, período simples, período composto. Ela não fez isso, não. Ela colocou o quê? Sua construção. Ou seja, o que ela quer dentro dessa construção?
seja no período simples ou no período composto, por coordenação, por subordinação, seja pelo que for, ela quer que esse aluno identifique o quê? Processos, formas e sentidos. De novo o que eu falei para vocês, olha, seja na coordenação ou na subordinação, processos, formas e sentidos. Ou seja, como assim, Jacira, processos, formas e sentidos? Ela pega um trecho, olha como é que ela faz. Ela pega um trecho do texto, grifa uma oração aqui em cima, grifa uma oração aqui para baixo e fala assim, as duas orações destacadas no trecho, mantiveram entre si uma relação de letra A. Ela coloca assim, uma relação morfossintática de letra A, independência, ponto e vírgula, adição. Dependência, ponto e vírgula, adversidade, oposição. Por que ela faz isso? Essa parte aqui, ó, que ela falou dependência ou independência, o aluno só vai conseguir enxergar se ele entender como que se dá dentro da língua portuguesa o processo de articulação entre as formas. Se ele conseguir enxergar, por exemplo, como que trabalha uma oração subordinada diferentemente de uma oração coordenada. Daí ele tem que enxergar o seguinte, quais são quem depende de quem, né? Por exemplo, coisas, gente, que só a banca é que dá conta de fazer. Se ele fala assim, olha, coisas que são simples, mas que se esse aluno não tiver atenção, ele vai e responde errado. E uma questão respondida errada te joga lá para trás, concorda? Vamos supor que ele fale assim, relação de unidade entre as articulações. Então, ele pede lá se é dependente, independente, não é isso? Aí ele vai e fala assim, olha, quer ver, ó, de grandes articulações. Ok? Vírgula. E a população ainda sofre. Por exemplo, vamos enxergar aqui o seguinte. O que essa banca quer? Quando ela faz esse tipo de trabalho, ela retira esse trecho, por exemplo, do texto e pergunta para o aluno qual foi a articulação morfossintática entre essas unidades oracionais. O que essa banca quer? Ela quer que você chegue aqui, ela não quer apenas que você fale a classificação desse E, se esse E é aditivo, se aqui dentro ele virou adversativo. Não, ela quer que você entenda o seguinte, toda oração que é coordenada sindética, que é aquela que apresenta conectivo, ela já é naturalmente, olha que perigo, as pessoas decoram assim, oração subordinada é uma oração dependente, ela depende de tudo, ela depende da base sintática para ter sua formação, ela depende do sentido, porque se você tirar uma parte da oração, a outra que vem subsequente morre, e vice-versa, né? Então, uma oração depende da outra. A principal depende da subordinada, a subordinada depende da principal, ok? Aí você pensa assim, as orações subordinadas, elas são dependentes. Só que essa dependência é isso aí que o IBFC vai fundo. Existe dependência, a gente tem que analisar se a dependência é sintática, e se a dependência também é semântica, porque são articulações diferentes. Então, por exemplo, geralmente o pessoal analisa muito a dependência ou a independência sintática, mas se esquece de analisar a dependência ou semântica. Como assim, Jacira? Se eu chego aqui e falo assim, ó, o Brasil é um país de grandes articulações. Jó, isso aqui é um sentido muito positivo, concorda comigo? Um país de grandes articulações no sentido muito positivo. E a população ainda sofre. É um sentido altamente negativo. Então, se eu for observar, eu tenho aqui duas orações que são coordenadas. Concordo que eu tenho oração aqui coordenada? Não é? É uma articulação de coordenação? É coordenação.
Só que eu preciso entender o seguinte, gente. A oração coordenada, ela é independente do ponto de vista sintático. Então, sintaticamente, o que é isso? Se eu arranco essa parte toda, vou pegar aqui um pincel vermelho. Se eu arranco essa parte toda que é a frente, a parte que sobra anterior, ela sobra viva, ela sobra inteira, ela sobra em pé, ela dá conta de sobreviver. Então, se eu arranco essa parte, se eu retiro, eu consigo falar assim, ó, o Brasil é um país de grandes articulações. Então, ela tem uma independência sintática. Então, ó, a coordenada é independente, independente do ponto de vista o quê? Sintático. Combinado? Então, se eu retira a estrutura da frente, a outra estrutura fica em pé. Então, eu consigo enxergar uma independência sintática. Da mesma forma aqui, ó, a população ainda sofre uma independência do ponto de vista o quê? Do aspecto sintático. Só que, pensem comigo aqui, que é aqui que está o perigo dentro da banca IBFC. Ela faz uma pergunta voltada para o anseio semântico, para a base semântica. Toda oração que é coordenada, que tenha síndeto, que tenha conectivo, que tenha conjunção, já é uma oração coordenada considerada sindética, por natureza própria, né? Porque ela tem um síndeto lá dentro, ela é uma oração coordenada sindética. Todas as vezes que ela apresentar um síndeto, esse síndeto não interessa a origem dele, é isso aqui que dentro do IBFC não funciona. Não interessa a origem desse síndeto, interessa dentro do contexto o que esse síndeto se transformou, no que ele se transformou. Se eu for buscar em um dicionário, se eu for buscar em uma gramática, né, o E, ele é um conectivo aditivo por natureza própria. Ele traz na sua base de originação uma classificação de conectivo aditivo. Ele é um conectivo aditivo. Joia, ok, ele é aditivo. Só que dentro desse contexto, nessa articulação, o serviço semântico que ele trouxe aqui dentro foi de uma adversidade. Ah, Jacira, mas como é que você sabe disso? É fácil de perceber pela articulação dos sinais, não é? Pela noção dos sinais. Eu tenho uma base aqui anterior altamente positiva, um sentido altamente positivo, e tenho à frente, logo na sequência, um sentido que visivelmente é negativo. Então, o que eu tenho? Como eu não tenho a mesma construção, a mesma cadência de sinais, eu tenho um sentido ali que se opõe. Uma informação se opõe à outra. Agora, vamos enxergar. O E que foi colocado aqui dentro, ele não vai conseguir somar, adicionar, né, sinais que são aqui opostos dentro da língua portuguesa. Não tem jeito de você somar articulações de sentido que são o quê? Opostas. Você correlaciona, você não soma, né? Então, esse E que veio aqui, apesar dele ter uma origem de ser um síndeto aditivo, de ser uma conjunção aditiva, dentro do contexto, ele trouxe o sentido adversativo. Aí entra a banca IBFC e pergunta para o camarada assim, ela fala assim, ó, por exemplo, observe o trecho retirado do texto. Pode-se perceber que as orações mantiveram entre si uma relação de dependência sintática e independência semântica. O que esse aluno pensa? Falou, nossa, eu não entendi nada e tal, tal. Gente, presta atenção. Sintaticamente, ele é independente. Porque se eu arranco a da frente, a outra sobrevive, assim vai. Mas no critério semântico, todas as vezes quando você tem um síndeto, quando você tem um conectivo, aquele conectivo ele muda de valor, ele muda de sentido de acordo com o contexto. Então, para você avaliar se aqui ele adicionou, se aqui ele trouxe uma oposição, você precisa correlacionar essa oração com essa. Então, naturalmente, você ocasiona entre essas orações uma articulação de dependência. Então, você tem aqui uma dependência
Semântica. Meio mundo vem aqui e responde errado. Porque meio mundo decora o quê? Toda oração coordenada é independente. A subordinada é dependente e a coordenada é independente. Depende do ponto de vista. Coordenada é independente do ponto de vista o quê? Sintático. Dependente do ponto de vista o quê? Semântico. Quando você tem o quê? Síndeto. Ela é dependente sim. Do ponto de vista o quê? Semântico. Ah, Jacira, será que tem mudança de gramático? Gente, não tem mudança entre os gramáticos. A percepção é unitária. E se eu não tivesse um síndeto lá dentro, Jacira, aí você iria analisar de forma ampla, ou seja, o que essa primeira oração é e o que essa segunda oração é. Se ela já dispõe aqui de uma independência estrutural, ou seja, a estrutura delas é uma estrutura em que uma parte não precisa necessariamente da outra, né? E se elas não têm entre elas um conectivo, então elas não demarcam entre elas vínculo de dependência sintático e semântico. Elas só têm uma relação contextual, mas dependência não. Quando tem síndeto, você já puxa uma dependência semântica lá para dentro, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam isso, porque é uma banca pesada nesses conceitos, tá? Então, olha lá, a leitura do edital ela tem que ser uma leitura atenta. Então, não adianta esse camarada só estudar, né, desprovido de sentido. Olha lá, equivalência entre as estruturas, transformação de estruturas. Ó, equivalência, justamente porque eu quero trazer a gramática a serviço do sentido. Então, busco uma base aqui, aquele E tem equivalência, aquele E que eu acabei de colocar aqui no quadro para vocês, ele tem uma equivalência em relação com a outra estrutura. Aquele E equivale a um porém? Aquele E equivale a um no entanto? Entenderam, gente? Aquele E equivale a um mas, tá? Então, olha, equivalências entre as estruturas. Transformações de estrutura. Eu transformei aquela estrutura lá. Eu peguei aquele E e transformei. Era um conectivo de origem, por isso que eu falei. O IBFC não olha apenas o aparato que de origem. É uma banca que não quer saber a origem em si. Ela quer saber se aquela unidade que tem aquela origem específica, de que serviço, de que forma ela trabalhou no contexto. É isso que ela quer saber. Então, é uma prova que o aluno, ela é uma prova objetiva no que diz respeito ao tamanho, mas é uma prova que o aluno tem que pensar, é uma prova que o aluno tem que ficar atento, é uma prova de atenção. Não é uma prova que vai testar o cansaço do aluno, a energia do aluno, como uma banca como a FUMARC, né? Mas é uma prova que esse aluno vai ser testado pela articulação que ele tem ali de entendimento da língua. Se é um aluno que decorou língua portuguesa a vida inteira, pode tentar estudar a formação dessa língua, pode tentar estudar a maneira que essa língua tem, que eu sempre defendo e falo em todos os cursos. A língua tem uma base lógica. Banca e BFC busca exatamente isso, tá? Então, olha lá, discurso direto e indireto são classificações naturais que ela faz, tá? Dentro das unidades. E uso da crase, joia. Também o uso da crase, ela vai trabalhar muito a questão da mudança de sentido. Olha lá, aí ela traz um tópico só para trabalhar a semântica. Só que não fiquem iludidos, porque todos aqueles outros tópicos, quando ela citou relações de sentido, emprego da estrutura, as transformações da estrutura, isso ela vai olhar sentido também, ok? Então, olha lá, significação das palavras e expressões, mas isso aqui ela já tinha dado um toque lá em cima quando ela falou sobre ortografia, é um edital que se reforça, demonstrando o perfil da banca, tá? Relações semânticas entre as palavras e expressões é o que eu falei. Não adianta querer estudar a unidade desprovida do contexto. Aí aqui, por ela trabalhar essa relação de formação, né, essa relação de estruturação de semântica da unidade, ela vai pedir parônima, homônima, isso aí é certo, né? Olha lá, sinonímia, antonímia, é natural, polissemia, ok? Que é uma unidade que pode versar dentro de um contexto vários sentidos, né? Poli de mundo, semia de sentido. Conotação, denotação, é uma banca que gosta muito dessa unidade aqui, ó. Conotação, denotação, gosta muito. Sentido figurado, aí a pessoa confunde, né? Um sentido figurado com uma formação denotada, com uma formação literal, né? São unidades que precisam serem estudadas de forma bem específica.
relações semânticas, lógicas, enunciativos entre frases, valores semânticos das classes de palavras. Eu falei para vocês lá atrás um pouquinho, não foi? Que é uma banca que vai prezar o quê? Ela quer que você entenda que a classe ela pode ter uma origem, mas dentro do contexto ela pode ter outro serviço. Seja um conectivo, seja um verbo, seja um substantivo, seja qual for, ok? Nós temos 10 classes, qualquer classe. Valores dos tempos, dos modos verbais, efeitos de sentido da ordem de expressões na oração e no período. Jacira, como assim? Efeito de sentido da ordem de expressões na oração e no período. Ela quer saber, por exemplo, você tem aqui uma ordem canônica, que seria sujeito, verbo, né, objeto e as informações que são ali, informações agregáveis. Joia. Quando ela muda, por exemplo, um advérbio da posição, que seria posterior ao verbo, quando ela muda esse advérbio de lugar, ele vai trazer mudança de sentido para a estrutura ou esse sentido vai ser conservado apesar desse deslocamento? Então, uma banca que vocês precisam ter em linha de frente um cuidado com as bases semânticas. É entender que a unidade vai ser trabalhada no contexto, não é uma origem morta, como acontece ainda em muitas bancas. É uma banca que irá priorizar, se você, candidato ao TJ de Minas Gerais 2022, se você tem uma boa percepção de que a língua portuguesa tem uma estrutura lógica, ela não é morta. Então, a unidade ela está a serviço do contexto. É isso aí que a banca quer observar. Então, vamos aqui olhar o 6º item que a banca solicitou no nosso edital. Olha lá. Então, até ali ela citou 5 itens nos quais vocês puderam observar em linha de frente a percepção que essa banca tem sobre a veemência de que a língua traz no seu interior uma articulação viva. Cada elemento tem sua origem, mas dentro do contexto trabalha de uma forma muito específica para ancorar um determinado sentido lá dentro. Ela traz aqui um outro item que é um item voltado para a questão de texto, mas eu não sei se vocês observaram que ela faz o encontro. Nos itens anteriores, ela cita conotação, denotação, que são itens de base textual. Então, por que ela faz isso, Jacira? Conotação e denotação são itens estudados dentro de interpretação de texto. Por que ela tira da base de interpretação de texto e coloca lá no item 5, que pertenceria até o 5º item, unidades gramaticais? Porque exatamente a banca BFC não faz essa dicotomia, essa separação. Claro, entre a gramática e o texto, claro que ela trará perguntas que são mais voltadas para a análise do texto como um todo. Por exemplo, que tipo de tipologia predomina naquele texto, né? Ou ela já te informa qual é a tipologia, são perguntas mais textuais, né? Mas são menos perguntas textuais, né, de forma tão específica, de forma tão direcionada. O que ela faz? Ela traz perguntas textuais, mas que a gramática esteja por detrás. E uma ou outra pergunta mais para o texto em si. Então, quando ela pergunta sobre tipologia, o que ela pode falar sobre essa base tipológica? Ela pode já te informar em um determinado texto qual é a classificação tipológica daquele texto. Esse texto aqui é um texto tipologicamente classificado como dissertativo. E quais são as unidades que me comprovam esse fato? Então, ela faz movimento reverso. Em várias provas ela já fez isso. Ela te dá a classificação do texto, qual é a base tipológica desse texto, mas te pede em contrapartida uma validação dessa classificação, ou seja, ela pede que você busque dentro do texto quais são os itens que ancoram essa classificação que a banca deu. Então, a banca que trabalha de uma forma um pouco diferenciada nessa questão de interpretação de texto. Então, olha lá que ela fala: leitura, análise, interpretação de texto, elementos de sentido, coerência, progressão semântica.
Que seria isso, Jacira? Progressão semântica. Ela quer saber se você inverter uma unidade, se essa unidade inversa, se ela trouxe para esse texto uma continuidade de sentido, se esse texto tem acréscimo de informações, se é um trecho que traz ali uma progressão textual, ou seja, introdução de informações novas, né? Olha lá, progressão semântica, relações contextuais, informações explícitas, inferências. É uma banca que trabalha muito por um processo de inferência. Infere-se do texto que... Gente, a inferência em linha de frente, ela se faz por meio de algumas classes gramaticais. É a articulação de um advérbio dentro do contexto, é a articulação de um verbo, é a articulação de um adjetivo. São as unidades em linha de frente que vão trazer a base de inferência para que você compreenda. O que seria essa inferência, Jacira? O ato de inferir. É o ato de você reconhecer nas informações explícitas, por isso que ela fala aqui de implícito e explícita. A inferência é o ato de você reconhecer naquilo que está escrito pistas do que ficou subentendido, do que ficou velado. Mas não é um velado subjetivo, aleatório. Não, é um velado que eu consigo, pelas informações que estão expostas, identificar, compreender e registrar, e pontuar, demonstrar, ok? Então, o que seria essa inferência? A inferência nada mais é que você reconhecer nas informações explícitas as informações que estão o quê? Implícitas. Então, quem trabalha muito aqui em linha de frente para a banca e BFC, para trazer essas noções de algo que é implícito, são as orações adjetivas em linha de frente. Ok? Então, quando você traz uma oração adjetiva e ela é classificada, por exemplo, como restritiva, você parte do pressuposto, você parte do entendimento de que você tem um conjunto, mas que você teria buscado apenas alguns itens daquele conjunto. Ou seja, existem mais. Você não traz ali uma linha subjetiva, você tem um dado para te comprovar. Né? O pronome relativo ali, ele teria feito isso. É uma classificação de uma oração adjetiva restritiva. O que você tem? Você tem a visão. Se eu falasse assim, olha, homens que estudam vencem na vida. É uma oração adjetiva restritiva, sem vírgula alguma. Homens que estudam vencem na vida. O que você teria ali de restrição? Ou seja, aí a banca vem e fala assim, apenas os homens que estudam, um texto afirma que apenas os homens que estudam vencem na vida. Quem te deu essa inferência não está escrito de forma explícita no texto, mas por meio das informações que estavam ali, você consegue trazer essa informação, você consegue extrair do texto, de uma forma implícita, essa informação. Então, você consegue enxergar que sim, por você ter uma oração adjetiva restritiva, você vai entender que apenas uma parte é que vai vencer. Qual é essa parte? A que estuda, ok? Então, olha lá. Olha o que ela pediu. Dentro disso, elementos de estruturação. Por que ela colocou elementos de estruturação? Todo edital que coloca a gramática a serviço do texto pede elementos de estruturação. O que seriam esses elementos de estruturação? É quando eu enxergo que a coesão é um processo de ligação, que é feito de que forma? Por meio de conectivos, por meio de preposições, por meio de elementos que vão garantir eixo. Então, o que é a base de coesão? Dentro da língua portuguesa, das 10 classes que nós temos, 2 foram criadas com esse objetivo, que é fazer liga entre as unidades oracionais, liga entre as unidades textuais, conjunção e preposição. Então, quando ela pede unidades, aqui, olha, ela fala unidade de estruturação, elementos de estruturação, claro que ela vai entrar com a relação de coesão. Por quê? Ela vai precisar que você reconheça que a língua já tem no seu interior unidades criadas que buscam esse tipo de coesão, né? E quais são os tipos de coesão? Função aqui, ó, referencial dos pronomes. Já sei de onde ela tirou isso. Dentro da língua portuguesa, nós temos 3 tipos de coesão, ok? 3 tipos de coesão. Então, ela não tira, não é assim, de forma aleatória, não. É uma banca muito esperta. Nós temos a coesão referencial, olha lá. Coesão. A referencial,
que é exercida em linha de frente pelos pronomes. Pronome indefinido, pronome reto, pronome relativo são os principais. Pronome oblíquo são os principais aqui dentro. É quando você tem uma unidade e ela se torna referente de uma unidade que já foi escrita, de um léxico que já passou no texto. Então, o Brasil é um país de grandes dimensões geográficas. Ele faz uma referência em relação, o pronome ele faz um processo de referenciação à palavra país, à palavra Brasil. Consequentemente, você teria uma coesão referencial, né? A coesão sequencial é aquela coesão que você busca a sequência entre as unidades. E quem que promove a sequência entre as unidades? Preposição e conjunção, ok? A coesão recorrencial é aquela unidade que você repete o léxico de forma proposital. Você traz a repetição de uma unidade, mas aquela repetição não é desconhecimento vocabular. Aquela repetição ela é proposital com o objetivo de atribuir ênfase àquela base textual. Se eu falasse assim, a conduta não foi apropriada, essa conduta precisaria ser revista, ser repensada, quando eu falo assim, a conduta não foi apropriada, essa conduta. Quando eu repito essa conduta, o essa vem para reforçar junto da palavra conduta a unidade que já tinha sido apresentada. Então, o que eu tenho ali? Um efeito de reforço. É uma coesão porque faz o quê? Ligação das unidades, né? É uma unidade coesiva, uma ligação entre as unidades. E essa coesão, por ter sido recorrente no texto, ela traz um processo de ênfase. Então, uma banca que ela vai usar os recursos de liga que a língua dispõe, dos quais a língua dispõe, justamente para mostrar o quê? O serviço que essas unidades têm dentro do aspecto semântico, tá? Então, olha lá. A função referencial dos pronomes, então, ou seja, ela de todas as coesões, a coesão que ela dá mais importância é a coesão referencial, né? Uso de nexos para estabelecer relações entre segmentos do texto, segmentação do texto em parágrafos e sua organização temática, ou seja, é uma banca que traz processos de sequenciação. Então, ela traz em linha de frente aqui a coesão referencial por meio do emprego da unidade gramatical, por isso que a morfossintaxe é tão importante, é a gramática a serviço do sentido do texto, reforço o que eu já disse, mas em contrapartida, ela traz de uma forma menos enfática, mas ela traz as outras formas de coesão, que seria o quê? A segmentação do texto. Como que eu tenho um processo de segmentação do texto? Como que eu trabalho uma relação entre os segmentos desse texto? Eu vou colocar uma repetição, vou fazer uma coesão recorrencial, eu vou colocar uma base ali, uma relação de ligação, eu vou colocar o quê? Né? São os elos textuais, são os elementos que foram criados para buscar elo entre as estruturas do texto, tá bom? Então, olha, nós fizemos até aqui uma leitura de forma atenta de como é o perfil dessa banca no que diz respeito ao estudo desses elementos textuais e gramaticais. Nós sabemos ainda que a banca estipulou no seu interior uma prova discursiva, né? Nível médio, não, mas nível analista, sim. Então, ela trouxe ali no nível superior, ela colocou estudo de caso e texto dissertativo. E para revisor, é uma peça separada na qual ele vai ter que o quê? Fazer a sua revisão e pontuar os erros, pontuar os acertos, ele vai ter que estudar, trabalhar ali a peça fazendo uma revisão pontual. Ele peca por dizer erros que não existem e também perde nota por deixar de apontar erros que existem, né? Então, o que nós temos aqui é uma prova muito pontual no que diz respeito ao seu arcabouço de entendimento. A língua portuguesa é comum para todos os cargos. Então, peço a vocês que tenham cuidado com relação a esse estudo. Tudo que vocês forem estudar gramaticalmente, dizendo e pensando e falando, compreendendo a gramática, vocês precisam buscar a base de sentido. Não adianta querer trazer classificação para o IBFC sem buscar uma base semântica por detrás daquela classificação. Combinado? Tá bom? Então, olha, meu beijo muito carinhoso, vou me despedir aqui de vocês. Até breve. Tchau, tchau.